Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Expert Criminal. Aqui eu ensino advogados a captarem mais clientes, aumentarem seus honorários e se destacarem na área criminal. E se você é nova, se você é novo por aqui, meu nome é Rodrigo Marques, sou advogado criminalista e com 7 anos de advocacia já atuei em todas as regiões do Brasil. E o tema de hoje é elementos de uma petição estratégica. Aquela petição que surte efeito, aquela petição que vai ser lida, vai ser compreendida pelo julgador. Mas antes, se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo e já compartilhe com algum colega que realmente precisa ouvir o que nós vamos trabalhar aqui hoje, o que nós vamos falar. Meus amigos, quando a questão é petição, eu posso lhes dizer, tudo é questão de estratégia. Por quê? Porque você precisa conhecer elementos, você precisa saber aquela manha para que a sua petição seja lida, para que a sua petição seja encarada pelo julgador. E eu sei que esse é um desejo de muitos advogados, porque se deparam com aquelas petições que, ao serem analisadas, quando são analisadas, precisam de um embargo de declaração, porque algum ponto, algum tópico dela não foi apreciado. E quando isso acontece, não sabe como levar ao conhecimento do julgador aquela omissão, aquela obscuridade, aquela contradição, porque tudo isso está relacionado à estrutura da petição. E eu quero falar de 2 petições específicas. A resposta, acusação ou defesa prévia, a depender do rito, e as alegações finais ou memoriais finais escritos. E vou trazer algumas estratégias de como confeccionar essas 2 petições. Não apenas na parte da redação, mas eu quero abordar também estratégias de defesa, estratégias de atuação, a atuação do advogado. Pois bem, há uma grande confusão na advocacia de que a petição que surte efeito, a petição ideal, é aquela com muitas laudas, é aquela que menciona uma bateria de jurisprudências, é aquela petição com a marca d'água, com a logo. Isso é um engodo. Esse formato de petição acaba por tornar a leitura cansativa demais. Existem petições que, quando são vistas, desanimam o julgador de lê-la. Por quê? Porque não são agradáveis aos olhos. E querendo ou não, quando nós vamos ler um texto, nós também damos ênfase à agradabilidade da petição, do livro, do jornal, do texto de um modo geral. E por que isso? Que é uma tendência nossa. Quando você pega um texto mal escrito, um texto mal formatado, aquilo é desagradável de se ver, quem dirá de se ler, porque começa a tornar a compreensão dificultosa. Ou seja, existem elementos que precisam
estar presente na nossa petição, para que quando ela for recebida pelo julgador, ele realmente queira, deseje encará-la. E nós vamos falar disso aqui hoje. Eu quero trazer essas dicas práticas, esses conselhos a vocês. Iniciemos então pela resposta à acusação ou defesa prévia. Como nós podemos trabalhar essa petição? Existem, já deixo aqui destacado que existem elementos que vão ser aplicados tanto à defesa prévia ou resposta à acusação, quanto às alegações finais ou memoriais escritos. Exemplo, formatação. Tá certo? Então, vamos confeccionar uma resposta escrita à acusação. Existe toda aquela estrutura de endereçamento, de cabeçalho, a parte onde vamos discorrer sobre os fatos, o direito, o pedido. Esse é o modelo de petição. Existe um outro modelo onde nós vamos enumerar os parágrafos. Como eu disse, tudo é questão de estratégia. Nós precisamos conhecer qual é a predileção do julgador, como ele deseja receber aquela petição. Muitas vezes temos o conhecimento e as melhores intenções, mas não sabemos como inserir tudo isso dentro da nossa petição. É aí que nos embaraçamos, é aí que muitas vezes perdemos a causa, por questões de detalhes. Então, vamos conhecer o julgador, vamos saber quem é o ministro, quem é o desembargador, quem é o juiz. Exemplo, no tribunal existem muitos desembargadores já com uma certa idade. Isso é normal, é comum. Então você não vai redigir uma petição com uma letra tamanho 10, tamanho 11. Não vai colocar uma citação que precisa ser lida com tamanho 10. Por quê? Porque ele vai ter dificuldade na leitura. E quando ele fizer um esforço para ler logo a capa da sua petição, ele vai perceber que aquela petição não está acessível à sua leitura. Existe sim esse filtro. Todos nós fazemos isso. Então precisamos observar esse primeiro elemento. Um outro elemento que eu destaco aqui, a formatação. Não coloque a sua petição muito próxima, com a redação muito próxima das margens. E também não encolha demais o seu texto. Após redigir, olhe a sua petição na tela do computador e veja se está redigida de forma agradável aos olhos. Se está bonita a sua petição. Cuidado, muito cuidado com um monte de citação. Se puder fazer citação dentro do texto, dentro do parágrafo, melhor. Porque não torna a leitura cansativa. Cuidado com o tamanho dos parágrafos. Eu lembro quando eu estagiei no Ministério Público, na Procuradoria de Justiça, uma determinada procuradora estava respondendo pela minha chefa. E então eu preparei um parecer, que era a minha atribuição ali também como estagiário. Ela foi corrigir. Ela própria me chamou e falou: Rodrigo, me empreste aqui a sua mão. Dei a ela minha mão. Ela falou: coloque aqui na tela do computador a sua mão. Eu coloquei. E aí ela me ensinou algo muito precioso.
nunca escreva um parágrafo maior do que o tamanho da sua mão deitada. Porque a leitura daquele parágrafo se tornará cansativa. E isso eu trago até hoje, as petições. Um outro detalhe, vai mencionar jurisprudência, se puder, destaque como forma de precedente. Precedente do STF, precedente do STJ, precedentes do TRF. Dê prioridade a esses tribunais. Evite os tribunais estaduais, a não ser que a sua petição seja direcionada ao tribunal estadual, ao Tribunal de Justiça propriamente dito. E quando for inserir a citação da jurisprudência, se existir uma frase ou algumas frases que mereçam destaque, você vai negritar, evite colocar 3, 4 itens antes, 5 itens depois, porque aquele item, aquele parágrafo que você gostaria que fosse lido, ele pode não ser em razão do tamanho da citação que torna de antemão a leitura cansativa. Quando você olha para ele, aquela leitura já vai aparentar ser cansativa. O julgador pode não ler. Tudo que eu estou falando, meus amigos, é passível de exceção. Estou trazendo algumas experiências do nosso relacionamento com juízes, com desembargadores, com ministros, ligações que fazemos ao gabinete dos ministros e eles informam: doutor, evite memorial com mais de 3 laudas. Eu recebi aqui de um colega seu, advogado, um memorial com 30 laudas, 40 laudas. Isso já aconteceu, de repassar essa informação a mim. Isso é muito comum. Então, desse relacionamento, a gente vai extraindo essas informações e a gente vai adequando as nossas petições. Então, vai citar jurisprudência, item 1, omissis, item 2, omissis, item 3, omissis, item 4, destaca o seu texto, item 5, omissis, e assim vai. Não esqueça da originalidade do texto. Se você está grifando, diga que o grifo é seu, grifo nosso. Sublinhou, grifo nosso. Por quê? Porque você não atribui à sua pessoa aquilo que não é seu. Ou você não atribui ao escritor aquilo que é seu. Isso se trata de originalidade, que leva à sua petição um certo respeito, um certo respaldo. Continuemos. Então você pode trabalhar a sua petição mencionando os 3 pontos dos fatos, do direito e do pedido, ou você pode trabalhar a sua petição enumerando os parágrafos. 1, parágrafo tal. 2, parágrafo tal. 3, parágrafo tal. E vai. 4, 5, 6, 7. Isso facilita no momento de você opor um embargo de declaração, por exemplo. Por quê? Pelo fato de que você vai conseguir mencionar o item específico. Não que seja a única forma, mas você consegue até mesmo levar ao conhecimento do julgador uma ideia de redução da sua petição. Ele vai ler a ação apenas 15 itens, 15 números inseridos aqui, 15 parágrafos. Aí você coloca lá em cima na sua petição, leitura em tanto tempo. Isso tudo chama a atenção dele. Eu me lembro de um cliente
que estava preso, havia procurado um colega, o colega fez o pedido de liberdade e a juíza indeferiu, sem qualquer prova nova. Eu preparei o meu pedido de liberdade, não estou dizendo que eu sou melhor que ele é melhor que eu, mas tudo é questão de estratégia. Eu preparei o pedido de liberdade em 2 laudas apenas. E a liberdade foi concedida. Por quê? Pela forma que eu organizei a petição. Informei lá no início que a leitura dela inteira se daria em 2 minutos e alguns segundos. Isso já desperta o interesse. Só isso de tempo para eu ler a petição inteira? Vamos ver se realmente esse advogado está certo. Coloquei as numerações de alguns parágrafos apenas e fui muito objetivo. Agora, você precisa conhecer o julgador, precisa saber qual é a situação que está sendo levada ao conhecimento dele por meio da sua petição. É uma matéria que precisa ser discutida, que ainda não recebe um debate constante dentro dos juízos, dentro das varas, então você vai precisar discorrer um pouco mais. Esse é o feeling, essa é a estratégia que o advogado precisa observar. É o advogado estrategista. Então, anotaram isso. Outro detalhe importante, outro elemento importante na confecção da resposta à acusação. Se você quiser que o julgador tome conhecimento do que você deseja, sem que ele precise ler a sua petição, nos pedidos, na parte dos pedidos, o que você faz? Requer, digne-se Vossa Excelência, a número 1, revogar a prisão preventiva por conta disso, disso, nos termos do artigo tal do CPP. Você já vai colocar um pedido mais amplo. Vai falar na parte dos pedidos um pouco mais sobre o que você deseja, sobre os seus pleitos. Agora, eu quero que ele leia a minha petição para entender como é que eu vou fazer o pedido. Requer que seja anexado o processo número tal, por estar em sigilo, por exemplo. Eu não vou falar o motivo. Ele vai ter que ler a minha petição para entender. Requer aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Como a decisão precisa ser fundamentada, então ele vai precisar ler a sua petição. Ao contrário, caberá embargos de declaração. É uma outra maneira de se trabalhar a petição de forma estratégica para que ela seja lida. Felizmente, essa é uma realidade que nós precisamos encarar. Continuando, quando formos confeccionar uma resposta à acusação, nós precisamos saber se nela estarão todas as teses ou não. Ela vai ser genérica. Se as teses serão discutidas na audiência de instrução e julgamento. Quando é que eu uso petição genérica, petição mais bem trabalhada? Eu tenho a tese bem definida, eu vou já esboçá-la na minha petição e levá-la ao conhecimento do julgador. Ainda não tenho, eu preciso conhecer elementos de provas, então eu não vou adentrar em questões meritórias na parte das teses, que ela pode sofrer algumas mutações com base na produção probatória. E isso influencia no processo. Veja,
é a confecção da peça de forma estratégica. Outro elemento que nós devemos observar. Eu devo pedir a revogação? Tenha o feeling, tenha a percepção da estratégia que está sendo adotada. Não tem elemento novo, vou pedir a liberdade para quê? Conversei com o magistrado, tive ali a sensação de que ele estava apenas aguardando o réu se manifestar, o réu aparecer, para então aplicar outras medidas, eu vou lá e peço. Tudo é uma questão de percepção. Fato é, eu devo tratar com seriedade a resposta escrita à acusação. Por quê? Porque a petição, a resposta à acusação, é a petição pela qual o advogado se apresenta ao julgador, apresenta o réu ao julgador. Muitas vezes ele tem acesso às informações do Ministério Público, mas você vai levar outras informações até ele, até ela, por meio da sua resposta à acusação, juntando documentos, requerendo diligências, arrolando testemunhas. Quando você escreve, aqui já é um outro elemento da petição estratégica, uma petição enxuta, uma petição onde consta apenas o essencial para análise do seu pedido, uma petição com coesão e coerência. Uma petição onde as palavras se ligam corretamente, um português bem escrito, uma linguagem acessível. Quem já foi estagiário sabe, muitas vezes o estagiário vai pegar aquela petição e vai ler, vai preparar um despacho ali, levar ao conhecimento do julgador, o julgador vai revisar. Isso é comum, isso acontece, os estagiários, todos já fizemos isso. E muitas vezes, eu lembro quando eu era estagiário, peguei uma petição que eu fui ler, eu tinha que lê-la com um dicionário. Era um linguajar rebuscado demais, eu não entendia nada. E isso dificultou a minha compreensão. E se dificulta a minha compreensão, eu não vou ficar me batendo ali para entender. O que eu entender, eu vou me manifestar. Então, muito cuidado com o linguajar também. Com os sinônimos, antônimos, você vai colocar na sua petição. Eu sempre opto por uma petição cuja leitura, a compreensão seja acessível a todos. Ao juiz, ao estagiário, ao assessor, porque o importante é ele compreender a mensagem que eu estou transmitindo. Vou arrolar testemunhas? Já é um outro elemento da resposta à acusação. Converso com o meu cliente, pego as informações que eu preciso, faço um levantamento da estratégia defensiva e então eu começo a trabalhar o rol de testemunhas. Não vou inserir qualquer testemunha, me dê aí 8, 5 nomes, não. Existe toda uma busca dos fatos para eu saber quais são as testemunhas. Muitas vezes tem uma vizinha que sabe, mas que está ali na dela, aguardando alguém procurá-la. Então, conversar com a família, conversar com o acusado, sempre é importante antes de confeccionar a resposta à acusação, principalmente no que tange à apresentação do rol de testemunhas. Mas eu não consegui falar com ninguém. Arrole as mesmas testemunhas do Ministério Público, ou então peça para apresentar o rol posteriormente.
ou substituir as testemunhas que ali já foram apresentadas. Por quê? Porque você não teve acesso ao cliente, não teve acesso aos familiares da forma que deveria, e isso prejudica a defesa. Ou então diga que vai levar as testemunhas sem a necessidade de serem intimadas. Tudo isso precisa constar na sua resposta à acusação. Existem vários outros elementos que podem ser trabalhados também na resposta à acusação. Porém, eu quero falar agora sobre alegações finais ou memoriais finais escritos. Além desta peça processual seguir de forma mais genérica as especificidades da resposta à acusação, os detalhes da resposta à acusação, existem algumas observações nas alegações finais que nós precisamos tratar com seriedade, sob pena de um enorme prejuízo na hora de ser essa petição analisada pelo julgador. Lembrando, a alegação final, o memorial final escrito, já vai ser preparada, confeccionada após a audiência de instrução e julgamento. Então, o primeiro detalhe é que nela, o advogado deve deixar muito claro qual é a sua tese e quais são as provas que supedâneiam a sua tese, que sustentam a sua tese. Não adianta encher a alegação final de palavras e não deixar essas duas informações muito claras. A tese é essa. E o que embasa, o que serve de esteio para esta tese, é essa prova produzida na instrução, na audiência de instrução e julgamento. Esse é um cuidado que todos precisamos ter. Agora, a estrutura pode ser a mesma, dos fatos, do direito e do pedido. Ou enumerando os parágrafos, 1, 2, 3, 4, até o número que você achar necessário, suficiente para surtir efeito na hora que for apresentado ao julgador. No entanto, eu quero destacar aqui um elemento importante, que é a parte dos pedidos. Qual é a ideia que nós temos? Vou trabalhar a minha tese, exemplo, negativa de autoria. Vou demonstrar as provas que respaldam a minha tese e vou trabalhar outras teses secundárias. Exemplo, dosimetria da pena, aplicação da agravante, da atenuante, causa de aumento, de diminuição, a parte da dosimetria de modo geral. Existem situações que nós só devemos discutir a negativa de autoria. Ah, mas e se for condenado? Não é se for condenado. Se for condenado, o juiz aplica a pena que ele achar que deva aplicar. Se não concordarmos, recorremos. Mas eu vou trabalhar somente a negativa de autoria porque não existe outra tese aqui. Nós acreditamos nessa em ponto final. E quando discutimos, levamos outra tese em nossas alegações finais, pode haver uma tendência do julgador em rejeitar a primeira, que é geralmente a principal, e acolher a secundária, subsidiária. Isso vai da sua estratégia. Outro pedido que nós podemos inserir nas alegações finais: regime de cumprimento da pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tudo isso deve ser discutido. Possibilidade, em caso de condenação, de recorrer em liberdade.
E ali na petição vai abrir um tópico sobre a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, ou o que pode ser trabalhado na resposta à acusação, deve ser trabalhado na resposta à acusação e nas alegações finais, as nulidades, as preliminares. Não esqueça disso. Passou a oportunidade, pode ser fatal. Porque os tribunais superiores estão entendendo, basicamente, que não existe mais nulidade relativa e absoluta. Basicamente. Porque em ambas, a parte que suscita ela não pode ter dado causa, tem que ser alegado tempestivamente e demonstrado o prejuízo. Então, como eu vou trabalhar a nulidade na minha petição? Demonstre o erro, que é a nulidade, demonstre o prejuízo causado ao seu cliente e demonstre que você não deu causa àquele prejuízo. Perfeito? Detalhe importante. Anotem isso que eu vou dizer. Alegações finais no rito do júri, muito cuidado. Se você vai trabalhar todas as teses que serão debatidas em plenário, ou se você vai dizer que deixa para se manifestar apenas em caso de pronúncia. Muito cuidado com isso. Deixe aí essa anotação. Então, meus amigos, estes são alguns elementos estratégicos que devem compor as nossas petições. Resposta à acusação, memoriais escritos. Mas eu sei, eu conheço a tua dor, eu sei o que te incomoda. É quando teu HC não é enfrentado, não é lido. Quando a tua resposta à acusação não é apreciada. E os pedidos e diligências que você fez inserir nela não são julgados. Chega o dia da audiência, está lá a sua resposta à acusação sem ter sido lida. Eu sei que é chato demais, é triste ter que ficar opondo embargos de declaração. Eu sei que você deseja que o julgador leia a sua petição, no despacho elogie a sua petição, o seu português, a sua organização, a sua higiene dentro da petição. Por isso, tome muito cuidado na hora de confeccioná-la. Trate a sua petição com muita seriedade. Vai juntar, vai tirar foto para juntar, evite que ela esteja amassada. Juntar uma procuração, evite que esteja amassada. Procure ao máximo o profissionalismo, até mesmo na hora de confeccionar a sua petição. Ela é a sua apresentação ao julgador. Ela vai mostrar o quanto você tem conhecimento, o quanto você é organizado, o quanto você se preocupa com o processo, com a causa, com o seu cliente. O quanto você está disposto a debater os direitos do seu cliente sem ser arrogante. Tudo isso dentro da sua petição. O quanto você é conhecedor
do posicionamento dos tribunais. Nas petições, procurem também usar aqueles ensinamentos dos autores que são lidos pelos julgadores. Está lá na prateleira dele, Guilherme Nutt. Está lá na prateleira dela, Rogério Sanches Cunha. Então eu vou ver o que ele fala. Vou colocar uma transcrição, uma citação desse doutrinador. Auri Lopes Júnior é lido, então eu vou inserir ali uma situação, Badaró, enfim, procure saber o que é lido pelo julgador para confeccionar uma petição que alcance a agradabilidade, a aceitação do julgador. E se você gostou desse vídeo, se lhe foi útil de alguma forma, peço mais uma vez, se inscreva aqui, ative as notificações para receber outros vídeos como esse. Curta, deixe aqui a sua curtida e compartilhe com alguém que realmente precisa receber esse conteúdo.